Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do FLF Cast. O FLF Cast é mais um meio de comunicação da Faculdade Luciano Feijão e que já tem canais disponíveis tanto no YouTube quanto no Spotify. A regra é que os profissionais dos diversos cursos da instituição tragam convidados, alunos, egressos, pessoas do mundo jurídico, pessoas do mundo acadêmico, para discutir esses assuntos de relevância e fazer um conteúdo importantíssimo, tanto para você que é aluno ou aluna, quanto para os egressos da instituição e para quem estiver no mundo jurídico em geral. Eu me chamo João Ricardo Holanda, eu apresento os programas do FLF Cast do Direito, do curso de Direito, e esse episódio de hoje nós estamos aqui na Faculdade Luciano Feijão, 12 de abril, para, com muita honra, receber no FLF Cast a Alessandra Kelly, ou Ellie Kelly, fundadora da Justice, Compassion and Hope Brasil. Antes de apresentar a nossa convidada, eu vou fazer os meus agradecimentos iniciais, como de costume, e agradeço aqui inicialmente a direção-geral da Faculdade Luciano Feijão, em nome da professora Márcia Jordana, também a coordenação do curso de Direito, a quem eu saúdo aqui é a professora Cléber Rodrigues e a professora Renata Albuquerque. Também quero agradecer ao pessoal da equipe técnica, o pessoal que está aí no áudio, no vídeo e que faz com que isso tudo seja possível, e aos meus alunos e alunas também que fazem parte do projeto de pesquisa e extensão do FLF Cast, a Andressa, o Denis, a Lígia e a Sofia. Então, vamos lá para a apresentação da convidada. Eu também quero só deixar registrado que esse é o primeiro episódio do FLF Cast em que contamos com um aluno da casa, pelo menos aqui no Direito, também entrevistando o convidado, ou no caso aqui de hoje, a convidada. O aluno Daniel Rubens estará conosco aqui também, sendo um dos apresentadores do episódio. Vou falar um pouco aqui, Alessandra, do seu currículo, algumas coisas, né? Porque se eu fosse falar tudo, provavelmente ficaríamos todo o episódio aqui. Vou fazer um breve resumo do seu currículo, logo depois eu te dou a palavra para fazer as considerações iniciais e logo depois a gente inicia o bate-papo. Maravilha. A Alessandra Kelly é fundadora da Justice, Compassion and Hope Brasil, é publicitária, cidadã embaixadora de prevenção de crimes pelo FBI, professora universitária, palestrante, investigadora particular e perita judicial e criminal também aqui no Brasil. O tema de hoje é mesclado, como vocês podem ver, um currículo como esse não permite que nós tenhamos um tema fixo, mas é um tema voltado à academia, à pesquisa, à efetivação das pesquisas no campo concreto, à internacionalização de ideias e de projetos, e também um pouco sobre direito criminal, já que nós temos isso no cardápio de atividades que você exerce. Seja muito bem-vinda, Alessandra, Obrigada. à Faculdade Luciano Feijão, à FLF Cast. Seja bem-vindo também, Daniel, ao episódio. Alessandra, eu vou te dar alguns minutos para você fazer umas considerações iniciais e volte sempre por aqui. Nossa, obrigada realmente, obrigada por me receber aqui, porque realmente tem sido uma maravilha estar aqui com vocês e aprender o que vocês estão fazendo aqui, porque realmente a carreira de vocês na área da advocacia é extremamente importante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, para aqueles que estão agora entrando, vão assistir depois. Meu nome é Alessandra Kelly, eu sou a fundadora da Justice, Compassion and Hope, e eu venho aqui para fazer uma parceria e conhecer melhor cada um de vocês e poder transmitir um pouco do que eu sei para todos vocês. Então me fala, o que você quer saber mais? Tá. Olha só, que responsabilidade. Daniel, pode conduzir o início das entrevistas. Seja bem-vindo ao podcast. Que maravilha, professor. Muito obrigado pela honra em estar aqui entrevistando a Alessandra. Hoje a gente vai falar quem é a Alessandra Kelly, né? A minha primeira pergunta é quem é você? Há quanto tempo você mora nos Estados Unidos? E se você é brasileiro ou é cidadã americana, como funciona isso hoje em dia para você? Obrigada pelas perguntas. Sim, eu sou cidadã brasileira com muito orgulho. Eu nasci em São Paulo, mas eu venho de uma família nordestina, né? Meu pai é de Recife, minha mãe é daqui de Fortaleza, da área, especialmente ali onde está o Córrego da Volta. Muitos de vocês não sabem onde é, talvez, mas é uma área que pertence ali a Itarema. Então, eu vivo nos Estados Unidos já faz 23 anos que eu moro lá. Sou formada aqui no Brasil e saí daqui, eu tinha mais ou menos uns 25 anos, simplesmente para estudar inglês e voltar
para o Brasil, porque a ideia não era sair do meu país, que eu tenho realmente muito orgulho de ser brasileira, e eu sempre acreditei que a gente tem que montar a nossa história aqui no nosso país e contribuir para o outro país. Então, eu fui para os Estados Unidos, lá conheci meu esposo, sou casada há 23 anos, né? Tenho 2 filhos, um menino e uma menina, 18 e 17. Os 2 estão indo para a faculdade em breve, um já está na faculdade. E, bom, iniciei minha carreira trabalhando com a polícia nos Estados Unidos. Comecei o meu trabalho de policial e passei pelo treinamento de policial nos Estados Unidos, mas aí eu entendi que realmente a minha voz teria um valor muito maior se eu pudesse trabalhar diretamente com uma ONG. E foi aí que a Justice, Compassion, Hope nasceu. Ela é uma ONG americana e nós trabalhamos com a prevenção do tráfico de sexo lá nos Estados Unidos, e foi algo que eu trabalhei com a comunidade americana durante um tempo, bastante, resgatando algumas meninas de situações de tráfico de sexo. Por incrível que pareça, também acontece nos Estados Unidos, não só no Brasil ou em outros países carentes. E então iniciamos aí um projeto que falasse diretamente na prevenção. Então, eu acredito dentro da área de investigação, quando você está prevenindo algo, você evita que algo possa vir a acontecer. Então, aí passei a criar esse projeto e viemos aqui para o Brasil e hoje estamos aqui há 5 anos já. Sim, eu sou cidadã americana também. Tenho as 2 cidadanias, tenho acesso aos 2 países e hoje os 2 países moram no meu coração. Então, estamos aí em parceria, Brasil e Estados Unidos, por uma vida toda agora. Que bom, Alessandra. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre a ONG especificamente. Sim. Você disse que nos Estados Unidos ela é mais voltada na prevenção ao tráfico. Né? Sim. Ao tráfico de pessoas, inclusive, né? Ao tráfico sexual. Uhum. Aqui no Brasil, ela tem outras vertentes ou essa é a principal vertente também? Ótima pergunta. Sim, não, nós somos também, a nossa missão também é direcionada ao tráfico de pessoas e o tráfico de sexo aqui no Brasil. Porque nós entendemos, especialmente aqui na área do Nordeste, que existe um problema muito grande, né? Sim. Então, a nossa área é trazer a prevenção contra o tráfico de sexo e trazer o desenvolvimento humano para as mesmas pessoas que querem entrar nesse próprio desenvolvimento. Nós não fazemos nada por ninguém. As pessoas fazem por elas mesmas, mas nós trabalhamos com parceria com aqueles que querem sair de uma vida que estavam envolvidos ou que poderiam ser potencialmente envolvidos numa situação como essa. Então, a nossa ONG, ela abrange realmente do empreendedorismo. Sim. E da autossuficiência, né? Que isso é muito importante, que é a sustentabilidade aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a ONG hoje trabalha no Ceará, especificamente, ou em alguns outros estados da federação? Nós iniciamos somente aqui no Ceará. Perfeito. Nós decidimos, porque eu sou daqui, sim, né? Sim. Então, eu e a minha equipe, mais uma vez, eu não poderia estar fazendo nada disso que eu faço se eu não tivesse uma equipe fabulosa aqui comigo, porque realmente todos estão aqui presentes, eu não estou aqui sozinha. Ninguém levanta para ter sucesso se você não tem um grupo de pessoas empurrando você para ir, né, juntos. Então, todos nós aqui trabalhamos com essa função e estamos agora trabalhando somente na área de Itarema, porque é o nosso primeiro contato que nós temos. O nosso desejo é abranger a outras áreas locais e até mesmo outros estados, né? Mas como eu acredito que tudo do pequeno perfeito. Tem que ser bem feito, para quando vamos fazer o grande, também fazemos com perfeição, né? Então, esse é o nosso objetivo. Alessandra, uma pergunta. Como funcionam os projetos hoje em dia na comunidade? Quando vocês chegaram lá, como era a realidade dessa comunidade? É uma realidade de pobreza, né? Assim, a gente sabe que a situação do carente lá na região onde nós moramos, ela é existe muito, né? Então, uma vez, eu sempre falo para todos, nós não temos parcerias políticas, não porque nós temos problemas com os políticos, não é isso. Nós acreditamos que todos nós, como cidadãos brasileiros, deveríamos entender sobre a área política, porque eles são que comandam o nosso país. Mas quando você tem uma ONG,
você está tentando ajudar as pessoas, entrar em parcerias políticas, muitas vezes causa um problema muito sério, até mesmo para ambos os lados. E nós entendemos que esse problema da pobreza e da área carente é algo que muitas vezes eles ficam jogados de lado, né? Então, as pessoas que vivem em casas de taipa, ou pessoas que não, as mulheres que têm 8 filhos e o marido que trabalha na roça e que bebe e que bate quando chega em casa. São situações cotidianas que muitas vezes são esquecidas entre os espaços que uma sociedade tão ocupada com outras coisas, né? Então é nesse momento que nós, nossa ONG, os seres humanos que se importam um com o outro, aí entramos, né? Para ter uma convivência, para conhecer essas pessoas em aspecto na carência delas e ajudá-las a desenvolver, para não permanecer naquele lugar. Eu concordo com você que a vinculação específica com algum grupo político gera realmente pode gerar um problema, pode gerar um atropelo. No entanto, a formulação de parcerias com outras organizações civis e principalmente com a academia, com os setores de pesquisa, com as faculdades, ela é muito relevante para que esse projeto esteja tanto no campo quanto nos papéis, nos documentos, na demonstração de resultados. Eu quero que você fale um pouco sobre como é que tem sido essa relação relativa à academia e o projeto de vocês. Quais são os obstáculos da pesquisa na concretude dos desafios na comunidade e como é que se leva o que está sendo feito na comunidade para a academia hoje em dia? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu gostei do que você falou porque eu acredito, sendo a pessoa que deu o primeiro pontapé para tudo isso, eu acredito que, como brasileira, a educação é uma coisa extremamente importante. E nós sabemos que a parte educacional, acadêmica, dentro do nosso país, não é algo que, até hoje, infelizmente, que seja algo tão relevante para as nossas crianças carentes, né? Eu vou até as escolas, eu não venho só até universidades, mas eu vou até as escolas locais para dar palestras sobre a prevenção contra os sexos, contra o abuso, bullying, trazer a parte legal também, que muitas das nossas crianças, adolescentes, eles não sabem que o bullying, desde 2017, é lei que é crime, né? Então, quando você apresenta isso de uma maneira tão clara, já começa a dar uma conscientização para essas crianças. E a parte acadêmica, os nossos maiores parceiros são professores, são alunos, né? E muitas vezes os alunos eles estão tão focados neles mesmos, no seu próprio problema, ou nas coisas que eles estão vivendo, que eles não entendem que para sarar suas próprias dores de alma, ajudar um outro que não tem a oportunidade, tanto quanto ele está tendo, também sara a sua dor, né? Que nós sabemos que a situação da mental health, da saúde mental, ela é uma coisa muito importante que acontece em todos os níveis do nosso país agora. Então, quando uma pessoa que tem a oportunidade de estudar, está no nível acadêmico e aprender algo, e você passa isso para o outro, você também está se sarando em situações como essa. Então, nós estamos sempre buscando por parceiros que possam abrir as suas próprias portas do coração para estar envolvidos em lugares que também querem aprender, mas nunca terão a oportunidade de como vem para Sobral, entendeu? Sim. Então, eu fico muito agradecida como escolas, como universidades, faculdades como essa, abrem suas portas para entrar no mundo dessas pessoas que nunca vão poder ter essas oportunidades. Além de falar da realidade da comunidade, como você vê a pesquisa dentro da região e que é feita com parceria com o Luciano Feijão? A gente firmou uma parceria com a ONG no ano passado, uma parceria de responsabilidade social. E a minha pergunta para você é: quais os frutos que a sociedade em si, que a ONG, que a instituição talvez, você espera a partir desses trabalhos que estão sendo desenvolvidos? Como a faculdade ela poderia contribuir com a comunidade? Eu realmente tenho um lugar muito especial aí nessa resposta, porque quando nós iniciamos, os 5 anos atrás, tinha um grupo de jovens do colégio, né?
que eles iniciaram um projeto chamado... Eles iniciaram um grupo chamado Jovens Líderes, e esses Jovens Líderes foram o que mostraram para a nossa ONG, para a comunidade, que era possível trabalhar no processo de saneamento básico que não existe lá. E esses jovens, né, que iniciaram, um desses jovens que iniciou o projeto, que fez o processo de desenvolver e que participou de vários eventos dentro de projetos, competindo, que era parte do saneamento básico, como nós fazemos a nossa filtragem, né, do saneamento básico, que não existe localmente. Esse grupo, os Jovens Líderes, eles fizeram toda a pesquisa científica e passaram por várias competições até chegar numa competição internacional, com a possibilidade de ir para os Estados Unidos apresentar esse projeto com parceria com a ONG. Então, eu tenho muito orgulho de mostrar para universidades como vocês ou outras que esse tipo de parceria funciona. E quando você tem o desejo de ajudar e se empenhar, acontece. E um desses jovens está aqui na minha frente. Olha aí. Através dele que fez esse projeto, foi através desse jovem, que hoje é um estudante dessa universidade, ele não simplesmente trouxe uma mudança enorme para dentro da nossa comunidade, em parceria com a ONG, através do saneamento básico, através da pesquisa que ele e a equipe dele fez no colégio. Hoje é através dele que nós estamos aqui falando, porque ele realmente tem um coração, e é um. Imagina se nós tivéssemos 10 com esse coração, porque, na verdade, o Daniel não está fazendo por ele ou fazendo por mim, ou pela minha equipe. Ele está fazendo pela cidade dele, pelo estado dele. Então, essa consciência que todos nós deveríamos ter dentro da área acadêmica também. Porque uma vez que você vira um advogado e você começa a ganhar bem, porque eu sei que ganha bem, uma vez que você trabalha muito também, o mundo não acaba simplesmente nos casos que você trabalha, que você está ali enfrentando. O mundo continua, os problemas da nossa sociedade continuam. Então, como é maravilhoso pensar que o mundo acadêmico, professores e estudantes possam trabalhar juntos, sempre esperar pelo governo para resolver os problemas básicos da nossa sociedade. Então, eu aqui agradeço, Daniel, obrigada. Um menino naquela época, hoje estamos aqui, frente a frente, trabalhando e falando sobre isso. Como que nós podemos mudar o nosso estado do Ceará? Se quiser falar um pouco sobre a experiência também, Daniel, fica à vontade. Sim, há 4 anos a gente iniciou um projeto no Córrego da Volta, em parceria com a ONG. É um projeto que a gente iniciou chamado Jovens Líderes. E esse projeto ele tinha o objetivo de mapear as condições da comunidade, famílias que viviam em casas de taipa, que não tinham acesso a banheiro, água encanada. Então, eram condições bem precárias. E a gente queria estudar como a gente poderia levar saneamento básico para a comunidade. E aí foi através da Alessandra, que estava aplicando sistemas na comunidade, sistemas ecologicamente corretos, que a gente pegou esse sistema e começou a investir em feiras de ciências, divulgando sobre esse sistema. E a minha pergunta, Alessandra, seria nesse sentido também, porque além da questão científica, mas essa questão humana que é investida na ONG, como você vê hoje os seus trabalhos que são desenvolvidos, porque não são sobre saneamento básico, é sobre dignidade humana como um todo. É levar sistemas que transformam vidas. Uhum. Então, mais do que a parte da engenharia, tem uma parte muito humana. Sim. Essa parte que eu aprendi com vocês, levando até as casas que a gente ia, aplicando esses sistemas. E eu queria perguntar se tem um projeto em específico que vocês têm orgulho de falar que foi um projeto que foi muito impactante na ONG e que transformou e vem transformando assim, a realidade de muitas pessoas. É interessantíssimo você fazer essa conexão das duas coisas, né? Porque quando a gente traz o saneamento básico para as pessoas, você está trazendo vida. E você trazer vida para as pessoas, você traz desenvolvimento. Então, você pode ter um bom banheiro, um lugar para usar e tudo isso, todas as coisas básicas, mas se você não sabe como conviver em harmonia uns com os outros, nós continuamos ainda na nossa pobreza mental. Então, uma das coisas que a nossa ONG faz dentro do desenvolvimento humano é trazer esse entendimento que temos que conviver um com o outro de uma maneira saudável, porque quando uma pessoa cresce, eu cresço.
Então, nós temos sempre que lembrar que essa corrente do bem, ela continua acontecendo, independente do que acontece de ruim ao nosso redor. Então, um dos programas que nós temos, já conectando com a parte do tráfico de sexo, que é um problema muito grande, que isso é um problema financeiro, né? Que uma pessoa que vende o seu corpo ou vende imagens, né, para poder ganhar dinheiro, isso é a necessidade de relacionamentos também, né? Então, nós temos alguns projetos que agora estão iniciando, estão tomando força, que é o projeto Macramê, que nós temos feito por mulheres, para as mulheres e para a cidade. Então, elas recebem, nós compramos as linhas, elas fazem os macramês e nós agora eu vou levar uma quantidade de 700 chaveiros feitos pelas mulheres para os Estados Unidos para vender e vamos também começar a fazer com parcerias com pessoas locais dos projetos que as mulheres fazem. Então, isso é muito gratificante, saber que as mulheres locais, não só mulheres, mas meninas, também saem de suas casas, vêm ao nosso centro comunitário, passam um tempo de qualidade junto com a nossa equipe. Nós passamos tempos com elas para entender os seus problemas e daí sim podemos transferir para elas, a possibilidade de um desenvolvimento humano também, né? Muito relevante essa fala, porque quando a gente constrói o raciocínio da conversa como um todo até o momento, a gente vai para o mesmo debate. Nós não estamos falando apenas de saneamento, de acesso à saúde, de acesso à água potável. Nós não estamos falando apenas de defesa contra abuso sexual, contra o tráfico de gente. A gente está falando de vulnerabilidades. Exatamente. E como essas vulnerabilidades podem ser mitigadas a ponto da gente conseguir salvar essas pessoas dessas condições. Com certeza. Então, é muito importante o impacto da ação de vocês aqui no interior do estado, porque ao retirar as pessoas da condição de vulnerabilidade, você retira também dessas zonas de risco. Com certeza. Seja do risco sanitário, seja do risco social e humano, né? Isso. Então, estou muito, muito feliz com isso. E para fazer o gancho entre as coisas que você faz, né? As inúmeras coisas que você faz, uma delas, a gente estava conversando ali nos bastidores, e você falava sobre uma coisa que hoje aqui no Brasil está sendo muito discutida, muito debatida. Inclusive, uma pessoa daqui do Brasil, uma juíza criminal aqui do Brasil, a doutora Joyce, esteve conosco aqui num episódio do podcast para falar sobre isso, investigação defensiva. Isso. E uma de suas funções lá nos Estados Unidos, eu quero que você fale um pouco sobre ela, é justamente auxiliar os defensores públicos de lá, ou os advogados do Estado, para investigação do processo, para trazer substrato para a defesa. Com aqui certeza. no Brasil, a gente é acostumado na investigação contra a defesa, investigação para a acusação. E esse trabalho é um trabalho de investigação defensiva. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Onde é que você foi parar? Sim. Como é que você foi parar lá? Sim. O que é que você faz exatamente e como você contribui? Essa é uma das paixões que eu tenho trabalhando como investigadora, tanto particular, né, como auxiliando e ajudando a defesa criminal lá nos Estados Unidos. E é um trabalho fascinante, porque existe uma necessidade muito grande que toda pessoa merece uma defesa. E é muito complicado, porque como você vai defender alguém que fez algo errado? Né? Então, nós entendemos que dentro de um sistema, né, policial, um sistema, sempre vai existir uma pessoa que fez algo e essa pessoa é culpada ou não é culpada. E como que a gente pode descobrir se essa pessoa não é culpada? Né? Então, dentro da carreira dos advogados, a função de vocês é entender cada caso e cada detalhe. No meu caso, nos Estados Unidos, eu ajudo e auxilio os advogados nos detalhes que não são perceptíveis dentro de uma investigação. Que isso pode ser a diferença entre a vida ou a morte de uma pessoa, que vocês sabem que nos Estados Unidos ainda tem a pena de morte. Perfeito. Em situação como essa. Em alguns estados não é todos os Estados Unidos que cobra a pena de morte, mas alguns estados sim. Você trabalha em qual estado lá? Eu trabalho no estado de Oregon. Tem pena de morte lá? Não tem. Não. Mas você pode ter a prisão perpétua. Sim, sim. Entendeu? De uma acusação que não aconteceu. Perfeito. E um dos casos, hoje posso
compartilhar que o caso já foi fechado, já está arquivado. E eu trabalho com um grupo de advogados e eles trabalham com seus assistentes. E o trabalho burocrático deles, como vocês devem saber, vocês advogados e futuros advogados sabem que é um trabalho muito burocrático, especialmente se você trabalha aqui no Brasil. Perfeito. Nesse ramo. Então, dentro dessa parte dos detalhes de um caso que está acontecendo, aqui você chama de caso, né? Sim, Um caso que está acontecendo. Esses detalhes muitas vezes passam pelas brechas e é a situação, é o problema que causa um inocente ir preso. Então, existia um caso que eu participei, que eu fui uma das investigadoras, líderes lá, que esse rapaz jovem eu acredito, de uns 30 anos, ele morava com a sua noiva de 25 anos, eles já estavam juntos por um tempo e ele foi preso. Então, uma das coisas o meu trabalho é ir conversar com as pessoas que estão na cadeia. Então, eu vou, exatamente como é no filme, aquela coisinha quadrada, você pega o telefone e você fala com a pessoa do outro lado, está sendo gravado, e eu marco toda a conversa e as perguntas essenciais que muitas vezes escapa pelo relatório policial ou escapa até mesmo pelo advogado, porque as conversas são muito rápidas com eles. Conversando com ele já estava preso já fazia 2 anos já. Então, eu e a minha equipe estávamos tendo uma conversa com ele e eu falei... Por que você bateu nela, né? Porque ele estava preso por ter batido nela e tinha sido uma violência e assim ela estava muito marcada, muito roxa. E o seu julgamento vai vir e a gente precisa entender qual foi o seu problema. A nossa intuição, os investigadores, nós já sabemos quando uma pessoa mente ou não mente. Quando a pessoa está escondendo algo e não está. Então, tem muitas pessoas que passam a impressão que são inocentes, mas, na verdade, são culpadas. E tem um treinamento muito árduo em cima disso, porque aí que entra a linguagem corporal, o tom de voz, os detalhes. E já fazendo um círculo, como que você entende isso se você não entende o ser humano? Como você não para escutar o que o ser humano, se você não olha para o ser humano, se você não vê a posição das mãos, entendeu? E muitas vezes no nosso mundo tão ocupado, a gente não para perceber esses detalhes. Então, como a gente fala em inglês, eu vou fazer a história longa, bem curtinha, porque nós não temos muito tempo. Então, em todas as entrevistas que tivemos com ele falava, eu sou inocente, e eu não posso ir preso, porque a minha vida toda vai ser destruída ali. Ele já fazia 2 anos esperando por um julgamento. Então, o trabalho árduo é fazer a investigação de campo, né? Então, dentro dessa investigação de campo, você vai fazendo entrevistas com todas as pessoas que são relacionadas ao caso. E dentro dessas investigações, nós conhecemos uma das pessoas que era amiga dessa moça, né, que acusou esse rapaz. A polícia chegou, eles não perguntam, é inocente ou culpado. Ele só leva para aquele que ligou primeiro. Ligou para o 91, chegou lá, quem ligou primeiro é o culpado. Então, ele levou esse rapaz e eu conversando com essa moça, depois de muitos momentos de entrevista, o julgamento chegando e ele precisava dessa informação. E como eu sou investigadora, eu não trabalho para a polícia, eu sou investigadora particular, eu posso usar os meus próprios métodos. E dentro desses métodos, fomos para tomar uma cerveja e eu conversando com essa moça e conversando de uma maneira muito calma e tranquila. Ela disse que essa senhorita tinha infligido o dano nela mesma para acusar essa pessoa. E o que ela sabia, porque naquela noite ela ligou para ela e mandou fotos do que ela fez. Isso já era no final, chegando perto ali do julgamento. Então, o que realmente ela fez, essa moça? Ela queria que ele desse o dinheiro dele para ela. Ele disse não. Ela queria comprar um carro 0. Ele disse que não. Ela disse, eu vou pôr você na cadeia. Ele disse, você não vai porque eu não vou bater em você. Ela entrou no banheiro, se colocou no canto da parede, começou a fazer uma bagunça dentro do banheiro e ela foi até a porta do banheiro e fechou a porta no próprio braço. Tantas vezes que o braço rompeu um dos ossos ali, porque ela mesma infligiu dor nela.
E nós nunca iríamos saber dessa história se não fosse uma conversa investigativa de campo, pesada, numa madrugada. E levamos essa evidência, levamos essa conversa, levamos para o advogado. E no dia do julgamento, esse rapaz, depois de 2 anos preso, inocentemente ele foi absolvido. Então, esse é o trabalho do um detetive, né, que é um investigador, que nós fazemos lá nos Estados Unidos, e ajudando os advogados de public defender, defensores públicos, porque se não tem esse tipo de ação, você um dia pode parar preso inocentemente, né? Como os muitos casos que nós sabemos de acusações que foram colocadas em celebridades no nosso país. E se você for fazer uma investigação profunda, sem a mídia em cima, nós sabemos que foram acusações errôneas para derrubar a reputação dessa pessoa. Então, é essencial esse trabalho em parceria junto com a parte investigativa, né, junto com os advogados. Interessante, porque aqui no Brasil a gente tem alguns... Aqui no Brasil não, na verdade, a nível mundial, pelo menos do Ocidente para cá, a ideia é que quem tem que provar que alguém é acusado é a acusação, né? Não é... Ninguém pode achar, pelo simples fato de existirem alguns indícios, que a pessoa é, de fato, culpada. Sim. E aqui no Brasil a situação acaba se invertendo, principalmente para quem é mais vulnerável. A gente Com volta para a certeza. situação da vulnerabilidade. Pronto, Porque essas isso. pessoas mais vulneráveis não têm condições específicas de fazer uma investigação como essa, ou de serem atendidas por pessoas mais bem equipadas para fazer esse tipo de investigação. E acaba que aqui no estado, basicamente, como a polícia que investiga, é como se a força da investigação estivesse apenas pro lado da acusação. Sim. Já pro lado da defesa, a investigação não existe. Então, por isso, aqui no Brasil, tem sido muito relevantes os debates sobre a investigação defensiva. Isso é excelente, porque aí vem num outro momento que entra também o fato de eu ser perita judicial aqui no Brasil, né? Eu trabalho com a Empate. Mostra aí. Olha, Empate, temos aqui com vocês. Danilo Peled é o diretor de treinamento dos peritos, né? Aqui no Brasil. Isso em São Paulo? E em São Paulo, em Alphaville, na área de Alphaville. E ele treina peritos particulares. Então, eu acho que você deve saber que nós temos os nossos peritos, né? Que são da parte estadual, que trabalha com civil. Mas nós não temos suficiente. E esses peritos são os que tiram um inocente de uma cadeia, quando você não tem um perito que chegue lá a tempo num crime que acontece. E hoje nós temos o Empate que ajuda as famílias, os peritos são contratados por a Empate, né? É uma ONG também? Não, ele é uma empresa privada, ele é dono dessa... Ele é o fundador e dono da Empate. E o que ele faz, ele é perito, ele é químico, né? E ele trabalhou durante muitos anos com a Polícia Civil. E ele fundou a Empate, e a Empate trabalha judicialmente junto com o Estado de São Paulo. E agora estamos expandindo para outros lugares também. Então, o que acontece dentro dessa perícia privada... Se algo acontece com você e você não vai ter o seu um perito ali civil para cobrir o seu caso, a sua família pode contratar um perito com as mesmas habilidades, formado com as mesmas habilidades, embaixo do Poder Judiciário de São Paulo, que tem esse apoio dos juízes de São Paulo, que eles podem investigar e ter acesso à sua investigação, ao seu crime, e você aí pode ter uma possibilidade de ser inocentado ou não. Perfeito. E dentro de um país onde nós temos muitos presos que estão dentro das cadeias porque alguém quis eles lá dentro, nós precisamos trazer mais justiça. Então, o importante da nossa ONG agora, amarrando tudo isso que eu faço, como que você faz tudo isso e o que a ONG tem a ver com isso, né? Porque muitas pessoas daquela localidade, elas têm um sonho. Elas querem realmente ser algo e ser alguém. E existem milhões de possibilidades. Então, essa parceria com o acadêmico, com bolsas, com pessoas que vêm até a nossa localidade, que ensina as nossas crianças, que nos ajudem financeiramente. Isso é uma coisa muito importante. Uma coisa que o brasileiro não sabe dar é doar com dinheiro. E eu não culpo, porque de tantas ONGs que entram no nosso país e tiram proveito,
nós seremos mais uma, né? Então, quando vocês são jovens, R$5, R$10 faz uma diferença na vida de uma criança que não tem nem 50 centavos. Então, essa parceria também vem daí, de você, que hoje é um professor, e você que será um, talvez, possa adotar uma dessas crianças e falar, você terá futuro. Porque muitos de nós viemos de uma situação também carente, seja ela qual for. Muitos de nós, estudantes e mulheres aqui dentro dessa universidade, passaram por uma situação de abuso. Passaram por alguém que explorou, não de vendê-las, mas explorar os seus corpos dentro da sua casa. Às vezes um parente, um tio, um amigo, um primo. Então, como que a gente pode parar tudo isso? A gente tem que trabalhar junto. Então, nesses detalhes, pegando cada um com o seu talento para devolver para a sociedade, é o que faz a nossa sociedade melhor. Então, eu fico realmente agradecida pelo espaço que vocês trazem aqui. Vocês que queiram conhecer a Justice, Compassion, Hope, por favor, entra no nosso website, olha nosso Instagram, que vocês que é JC-Brasil, Hope, não, JC Hope. E vocês vão encontrar a gente lá. E isso seria uma coisa bem bacana, porque você já pode começar ajudando aí, tentando entender o que nós fazemos melhor. Vamos coletar as redes sociais da ONG e inserir na descrição lá do vídeo no YouTube e também na descrição do Spotify. Daniel, algo mais? A minha última pergunta, para fechar, Alessandra, seria como esse curso que você fez em perícia, em linguagem corporal, contribui dentro da ONG na comunidade. Por exemplo, quando você entra em uma região que elas têm essas precarizações e você percebe esses abusos que talvez crianças estejam sofrendo na comunidade, como talvez esse curso ou a sua profissionalização pode contribuir para isso? Quando você percebe que existe ali um crime sexual contra crianças, contra adolescentes, como funciona essa atuação prática da ONG a partir da sua experiência na comunidade? Como é feito esses resgates? E se você puder contribuir com um caso que a ONG acabou tendo. Nós tivemos, obrigada por abrir a porta nesse sentido, né? Dentro da minha especialidade, eu tive a oportunidade realmente de treinar a minha equipe dentro dos meus conhecimentos e cada um deles é treinado em algo específico, né? Então, quando você entra dentro de uma comunidade carente, que você sabe que uma menina ou um menino está sendo abusado sexualmente, a primeira coisa que nós fazemos é ter um momento de conversar com essa criança. Porque muitas vezes as crianças elas se sentem culpadas, acham que foi elas as causadoras do que aconteceu, e elas não vão contar o que aconteceu por medo do que pode acontecer com suas famílias. Então, no meu caso, eu venho dos Estados Unidos 3 vezes por ano, e a oportunidade que eu tenho, vou até as casas dessa pessoa. Primeiramente, eu converso com elas, tenho a oportunidade de perguntar como está seu dia. E é nesse momento que você começa a perceber manchas no corpo. Quando você abraça, você começa a sentir que a pessoa fica desconfortável. Quando vai fazer movimentos muito rápidos. Então, você começa a perceber detalhes que, para nós, passa desapercebidos, entendeu? E o olhar da criança, ou se a criança está em silêncio constante, ou totalmente num canto, num lugar, onde ela não quer interagir com as outras crianças, ou se ela está muito fisicamente, se aproximando fisicamente de um de nós. Porque acontece muito dessas crianças passarem por isso, de serem abusadas sexualmente, gostar do que está acontecendo e buscar em outras pessoas também, por não entender o que é certo ou ruim dentro de um abuso sexual. Então, esses são os detalhes, algumas das nuances que acontecem visitando essas famílias, que muitas vezes passam desapercebidos, porque nós pensamos que não é uma coisa tão grande. Nós chegamos a ter uma oportunidade de conhecer uma criança que fomos levar comida nessa casa, e ali, dentro de um desenho que ela fez um desenho que parecia inapropriado. E todos nós fomos ali, começou o David, que é o nosso fotógrafo, viu alguma dessas situações ali e automaticamente falou, alguma coisa não está bem.
E nesse momento tivemos toda uma conversa com a família e trazer à tona e foi descoberto. E essa é a parte mais difícil. Quando a gente conversa com alguém, essa pessoa sabe o que está acontecendo e eles vão dizer, mas não é verdade, isso não está acontecendo. E aí é onde entra o aspecto preventivo, que é nós somos o que levamos a conversa até as pessoas do que é o certo e errado nesses problemas de família, de abuso sexual. Perfeito. Que conversa boa, né? Dá vontade de a gente ficar aqui mais tempo. Opa, eu fico Então, até outro dia. Agradeço muito, muito pela sua presença. Obrigada Vou te dar a um vocês. espaço também para as considerações finais, Sim. para depois a gente fazer o encerramento, mas de antemão te agradeço bastante por essa Obrigada. conversa agradabilíssima e que Obrigada com mesmo. certeza agregou bastante aos nossos ouvintes e aos nossos ouvintes do Spotify, que agora tem, e aos espectadores lá do YouTube. Obrigada mesmo. Obrigada, gente, por nos receber. A nossa ONG realmente ela está aberta para receber cada um de vocês que queira conhecer. Estamos ali no Córrego da Volta, na localidade de Itarema. Mais uma vez, visite o nosso website, o nosso Instagram. Eles vão deixar a informação do Instagram aqui para vocês. E venham conhecer, porque nós precisamos de vocês como parceiros. Perfeito. Daniel, muito obrigado também. Se quiser fazer as considerações finais. Eu queria agradecer a você, Alessandra. A Alessandra está no Brasil por poucos dias e topou vir participar do podcast. Já está voltando na segunda-feira. Então, a gente teve esse tempo em que ela pôde vir para cá. Ela estava em Itarema, a gente fez uma viagem para Sobral para gravar o podcast. Então, queria agradecer pela sua contribuição. A próxima vinda no Brasil, gravar outro podcast também. De portas abertas à Faculdade já Luciano deixar Feijão. marcado para que a gente tenha esses acessos, né? Onde ele tem um trabalho fundamental e agora mais ainda que vai entrar a faculdade tendo esses apoios institucionais de responsabilidade social na comunidade para trazer projetos. Então, queria agradecer ao professor João Ricardo. Obrigada. E é isso, pessoal. Esperem que vai ter muitas parcerias interessantes de responsabilidade na comunidade que a gente vai trazer em parceria com a ONG e com a faculdade nos próximos dias. Então, muito obrigado, Alessandra, professor. E fiquem ligados nos próximos podcasts, né? É isso. Obrigado, Daniel. Muito obrigado também por ter vindo, por ter aceitado de última hora esse convite para apresentar o podcast, que seja o primeiro de muitos também, porque aparentemente ele leva jeito para a coisa, né? Não, eu tô impressionada. Peraí, deixa eu só dizer isso, que eu tô impressionada, gente. Sim, eu conheci o Daniel assim... Uma criança. E uma desenvoltura impressionante. Sensacional. Você me fez orgulhosa, realmente. Você tem a idade do meu filho. Você que me ensinou, viu? Todos nós muito orgulhosos do Daniel. Obrigada, Daniel. Obrigada. Então, muito obrigado mais uma vez, Alessandra. Obrigada, Obrigado pela sua equipe, pela presença da sua equipe, né? Que está Obrigada. aqui também nos bastidores. Mais uma vez também quero agradecer ao pessoal da equipe técnica, mais uma vez aos meninos e meninas que estão aqui e que desenvolvem esse projeto. Sem vocês, esse projeto também não seria possível. Agradecer também mais uma vez à direção geral e à coordenação do curso de Direito. Se você tem dúvidas sobre a Faculdade Luciano Feijão ou deseja enviar sugestões para o podcast, entre em contato pelo @FLFeijão sem o tio e @direitoflf_oficial. Sigam o canal da faculdade no YouTube e agora também sigam o canal da faculdade no Spotify para quando estiver lavando louça, quando estiver correndo de madrugada, quando estiver indo ao trabalho de ônibus, de carro, de bicicleta, que possam também aproveitar esse conteúdo riquíssimo que foi a entrevista com a Alessandra. Pessoal, um grande abraço e até os próximos episódios do FLF Cast, o som do conhecimento. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau.